Olá pessoal, eu sou a aluna Laura Eduarda e a nossa pesquisa tem como tema a investigação do processo de cognição nas ciências exatas e da natureza através de música. Bom, a música ela é geralmente utilizada para estimular a nossa memória e a nossa pesquisa propôs a utilização da música como uma ferramenta tecnológica no ensino e aprendizagem de ciências exatas e da natureza, seja para química, para física, para biologia e para matemática. Bom, e pesquisas que possuem essa temática, eles defendem muito a eficácia da utilização da música para o ensino de matemática. E também dizem que as pessoas que possuem uma habilidade musical prévia, elas ultrapassam as pessoas que não possuem essa habilidade musical na hora da detecção de fórmulas geométricas e tudo mais, seja na infância, na adolescência e etc. Bom, a nossa metodologia, a gente fez uma revisão sistemática nas bases de dados Web of Science e Scopus, e a partir desses dados levantados, nós fizemos também uma análise de conteúdo. Bom, os documentos que selecionamos para o nosso espaço amostral foram artigos de periódicos e anais de eventos. Isso porque a gente precisava ter uma metodologia aplicada. Os artigos precisavam ter uma metodologia aplicada. E a gente teria que ter acesso a esses procedimentos metodológicos na íntegra. Então era importante que os documentos fossem práticos, né? Bom, os descritores usados nas bases de dados foram Music, Transfer, Mathematics e Natural Science. Depois dos levantamentos de dados, fizemos o nosso experimento, que consistiu em entrevistas. Fizemos entrevistas com professores das ciências exatas e da natureza que fossem músicos. Então, o pré-requisito deles é que eles fossem músicos, seja prático ou teórico. No caso, teórico é saber ler partitura e saber teoria musical. Escolhemos esse método de experimento, como a entrevista, porque como estamos em um ensino remoto, seria mais fácil a comunicação. Então, seria mais tranquilo de obter conhecimento e as experiências dos professores, que utilizam a música em sala de aula. A gente poderia ver os seus relatos, ver suas experiências, como eles aplicaram. Então, foi bastante eficaz. E como a gente queria que eles relatassem experiências dessa abordagem, a nossa entrevista teve como caráter semi-estruturada. Ou seja, tivemos um roteiro prévio com perguntas, porém, na hora de se entrevistar, poderíamos fazer algumas alterações, porque isso poderia facilitar a comunicação entre o entrevistado e o entrevistador. Então, conseguiríamos pegar mais relatos e detalhar todas as experiências que eles tiveram. Bom, e os nossos resultados dos dados levantados, obtivemos 15 artigos. E a partir desses 15 artigos, fizemos a análise bibliométrica. Essa análise mostrou que o tema ele é explorado desde 2006 e em 2020 teve-se o maior número de publicações por ano, no caso 3 publicações. E para a análise de conteúdo foram consideradas 2 categorias. A primeira foi a eficácia da transferência de habilidades musicais para áreas distintas e a segunda foi o impacto do treinamento musical nessa transferência. Bom, depois disso fizemos as nossas pesquisas e tivemos como resultado, foram 5 professores que toparam participar da nossa pesquisa e foi constatado vários tipos de formações musicais entre eles. Alguns eram músicos práticos, outros músicos teóricos e práticos. Além disso, conseguimos observar que os músicos teóricos eles tinham mais facilidade de implementar a música em sala de aula. Dos 5 professores, apenas 2 tinham uma maior facilidade para criar e inventar e se reinventar em sala de aula quando se trata dessa interdisciplinaridade de música e a sua matéria de origem. Bom, e a nossa conclusão é que, de acordo com os nossos levantamentos bibliométricos, conseguimos observar que essa é uma área muito esparsa, porque somente a partir de 2006 que tivemos publicações sobre o tema. Então, ela não é ainda muito característica. Em relação às nossas entrevistas, percebe-se que os professores eles conseguem enxergar uma interdisciplinaridade entre música e a sua matéria, porém sentem dificuldade de aplicar isso em sala de aula, no decorrer da semana e tudo mais. Isso porque o sistema educacional ele não é preparado para isso, então eles sentem essa dificuldade. Mas eles reconhecem sim que tem inúmeras possibilidades para se usar em sala de aula.